Sentar. Nós vamos continuar com a série de mensagens desse mês de dezembro, Histórias de Natal. E hoje eu quero contar para vocês a história de Natal, de quando Deus voltou a falar. Interessante, né? Quando Deus quebrou o silêncio. Você já teve essa impressão que você não sabe identificar muito bem quando Deus fala com você? Você já teve essa dúvida? Será que Deus fala? Será que Deus fala com todo mundo, menos comigo? Qual é a mensagem de Deus para mim? O que Deus tem a dizer? Será que Deus só fica olhando e está em silêncio? Será que Deus, no fundo, não é aquele Senhor em cima de uma nuvem, sentado num trono em cima de uma nuvem, que fica assistindo o problema na vida de cada um? Quantas vezes passa pela cabeça de algumas pessoas que Deus está em silêncio, e eu quero contar a história de quando Deus voltou a falar. Se você se identificou em algum momento, lembrou em alguma fase da sua vida, que você teve essa impressão do silêncio de Deus, eu quero te pedir uma coisa. Para você que está aqui nos ouvindo, para você que está assistindo em casa, curta, você que está assistindo em casa, essa mensagem, curta, compartilhe o link. Você que nos ouve aqui, compartilhe o link dessa mensagem e de todas as mensagens. Essa igreja prega a palavra de Deus. Por que isso? Autopromoção? Não. Essa semana foi divulgado na imprensa a palavra do ano. Eu não sei quantas pessoas viram essa matéria. Foi divulgado em vários sites e portais de notícias e televisão. A palavra do ano de 2024 é Brian Roth. Brain Rot, que é cérebro podre. Ou apodrecimento mental. Forte, né? A palavra que identifica o ano de 2024, diz respeito a um apodrecimento da mente. E essa expressão, mente podre, ou cérebro podre, se dá em razão do excesso que cada pessoa hoje tem com conteúdos irrelevantes. Sabe quando você fica viajando, só fazendo assim, esse movimento? Aí você olha o relógio, são 9 horas. Aí você dá 3 giradas, são 12:30. Sabe? Essa sensação de... E aí no final, se alguém perguntar para você, mas o que você aprendeu de bom? Nada. Então, há um estudo que está identificando que a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio e aprendizagem está se deteriorando, está apodrecendo por falta de conteúdo relevante. Adivinha? Toda semana, nossa igreja prega a palavra de Deus. Isso é um conteúdo relevante. Você crê nisso? Amém. Só que o YouTube e outras plataformas, ele é um sistema, ele é um mecanismo. E ele identifica que um conteúdo ele é muito procurado pelo número de curtidas e de compartilhamento. Então, você saber que nós pregamos a palavra de Deus e isso morrer em você, não vai fazer muita diferença. Num mundo onde as pessoas estão com a mente apodrecendo pelo excesso de conteúdo irrelevante. É um ato de fé, é um ato de evangelização, é um engajamento que cada cristão deve ter para anunciar a mensagem e o evangelho. Entende? Tem nada a ver com promoção. Tem a ver com evangelização e missões. Amém? Fecha parênteses. Vamos para história de Natal, o fim do silêncio de Deus. Se você pegar a sua Bíblia, não o seu aplicativo, sua Bíblia é impressa. Se você abrir
entre Malaquias e Mateus, último livro do Velho Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, você vai encontrar algumas folhas em branco. Antigamente, as Bíblias entre Malaquias e Mateus vinham com 4 folhas em branco. Com o passar do tempo, foi diminuindo. Hoje, algumas Bíblias vêm com uma folha em branco, ou nenhuma folha em branco. Mas, essas folhas em branco, que foram sumindo da Bíblia, por uma questão de economia para as editoras, elas carregam um significado, que cada cristão deve bater o olho e saber interpretar. Entender o contexto, a linha do tempo, a história que Deus está contando, e conta de Gênesis a Apocalipse. Entre Gênesis e Apocalipse tem algumas folhas em branco. Essas folhas em branco, entre Malaquias e Mateus, carregavam o significado do período em que Deus se silenciou. Tempo esse conhecido como intertestamentário. Esse período também é conhecido como interbíblico, que durou cerca de 400 anos. Por isso que antigamente haviam 4 folhas em branco nas suas Bíblias impressas. Cada folha representando um século. Tudo bem até aqui? Esse período interbíblico ocorreu na época, se iniciou na época de Neemias, período quando foi escrito o livro de Malaquias e durou até o nascimento de Jesus. Essa janela de tempo equivale aproximadamente do ano 433 até o ano 5 antes de Cristo. Por 400 anos, mais ou menos, não havia mais palavra de Deus. Pela tradição judaico-cristã, esse intervalo é marcado pela ausência de novos escritos, reconhecidos como inspirados por Deus. Houve textos durante esse período? Houve. São os livros apócrifos, que muita gente gosta e tal. Mas não é reconhecido como texto inspirado por Deus. Produção humana, vale. Você pegar um texto apócrifo, você vai entender como funcionava a mentalidade da época, como as pessoas julgavam, como as pessoas apresentavam seus juízos e valores para várias áreas da vida, como fé, sobrenatural, política. Você aprende, você extrai muitas informações históricas dos livros apócrifos, mas você não pode dizer, é palavra de Deus, não pode dizer isso. Não há esse reconhecimento. Em nenhuma época da história da humanidade, a igreja reconheceu os livros apócrifos como Deus falou com o seu povo. Houve um silêncio profético, que foi quebrado com a pregação do personagem dessa noite, João Batista. Nada, pessoas nasceram, morreram durante esses 400 anos, nada, Deus não falava nada. De repente, um homem, chamado João, começa a anunciar que o reino de Deus está próximo. Começa a anunciar, preparar o caminho para a chegada do Messias. João aparece depois de 400 anos em que ninguém pregava. Mas, veja bem, 400 anos que não havia palavra de Deus. Mas o povo de Deus continuava a se reunir. Tinha templo, tinha festas, tinha encontro, tinha liturgia, mas não tinha palavra de Deus. Por 400 anos, o povo se reunia, celebrava, cumpria com seus ritos e votos, mas não tinha a palavra de Deus.
E isso me dá um pouco de susto. Por quê? Porque mostra a capacidade que uma pessoa tem de se acostumar a vir à igreja, cantar, participar das programações e ser indiferente à palavra de Deus. Perigoso, né? É uma história de Natal. Calma. Alguém poderia dizer para o João, João, fala mais baixo. O povo não está acostumado com Bíblia. O povo não está acostumado com palavra de Deus. Você está falando em nome de Deus. 400 anos a gente está em modo avião. Vem você agora querer falar, arrependam-se, raça de víboras. O povo está quieto. Você fica aí provocando, falando e dizendo que está falando em nome de Deus. João, o povo não está acostumado com pregação, João. João, prega rápido. Porque senão o povo pode dormir. Prega rápido, senão o pessoal vai poder achar que você está sendo chato. João Batista, né? O que o João fazia? Pregava. João pregava. E o que João pregava? João pregava palavras de autoafirmação, chaves do sucesso, segredos da felicidade, 7 degraus para outra era, outra dimensão, qualquer coisa que você queira hoje. Não. João pregava batismo de arrependimento dos nossos pecados. Por quê? Porque João tinha o discernimento da poderosa e singular mensagem do Natal. O reino de Deus está próximo. Deus veio a nós. Jesus nasceu. A consciência de João como homem de Deus o levava a pregar a palavra de Deus, alertando, avisando, anunciando, arrependam-se. O reino de Deus está perto, está próximo. Jesus está vindo. Não dá para continuar mais do mesmo. Não dá para chegar de qualquer jeito. Não dá para receber Jesus de qualquer maneira. Não é Jesus que tem que se encaixar no nosso estilo. É nós que temos que nos arrepender para se aproximar diante daquele que veio para salvar o mundo inteiro. Aquele que existia antes da existência, chegou. Arrependam-se. Abra comigo em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem as suas veredas para Ele. Interessante. Vou fazer uma pergunta retórica, tá? Precisa se manifestar publicamente. Mas você tem o desejo de ser um homem de Deus? Você tem o desejo que a sua vida expresse a vontade de Deus? Você, irmã, tem o desejo de ser uma mulher de Deus, não religiosa, não a ovelha do mês, mas uma mulher de Deus. Deus nos chama a ser a sua voz, a proclamar, a anunciar a chegada do Rei dos Reis.
preparem, se prepara, endireita o que deve ser endireitado, arrumem suas vidas, tira a sujeira, abra mão daquele pecadinho vicioso que você tem, limpe-se, lave-se, para nós sermos encontrados como a voz que proclama no meio do deserto. E o mundo está cada vez mais um deserto de mentes apodrecendo por excesso de conteúdos irrelevantes, imorais, violentos, danosos, podres. O mundo carece de pessoas que sejam a voz de Deus nessa terra. Guarde isso. O fim do silêncio de Deus é uma história de Natal, porque é a voz que anuncia Jesus. Teologicamente falando, o momento em que Deus volta a falar pela primeira vez é associado ao início do Novo Testamento. Esse rompimento do silêncio profético marca a manifestação de Deus novamente por meio da vida e ministério de João Batista, para dar início ao cumprimento das promessas feitas lá no Antigo Testamento. Esse trecho que nós lemos de Mateus, o leitor já é informado que esse personagem, João Batista, é aquele que foi falado lá em Isaías. Isso já cai por terra aquela ideia que não é bíblica, de que existia um Deus do Velho Testamento e existe um outro Deus do Novo Testamento. Não, há uma parte, são 2 livros, o Velho Testamento e o Novo Testamento. É um livro só, irmãos, coeso. É um autor só. É um roteiro só. Então, o Velho e o Novo Testamento, eles se entrelaçam. E não apenas só em Isaías. Quer um exemplo? Abra comigo em Malaquias, um livro antes de Mateus. Malaquias capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz o seguinte: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Esse mensageiro que está descrito logo no início do versículo 1 é João Batista. Mostrando essa relação, essa continuidade do Antigo Testamento, fim do Antigo Testamento, início de um novo tempo. Falar de Natal é falar da oportunidade de podermos nos arrepender. Muita gente tem dificuldade de pedir desculpa, muita gente tem dificuldade de pedir perdão por orgulho, porque não quer dar o braço a torcer. Muita gente tem dificuldade de se retratar, de se arrepender, de admitir que errou, porque pensa na sua cabeça que não vai dar o braço a torcer diante de uma outra pessoa, que ela também aponta N características que não concorda. Mas diante de Deus, que é santo, que é puro, que é verdadeiro, o arrependimento é uma oportunidade de nós pararmos de carregar pesos que nós levamos por anos e nos torna doentes, rancorosos, apodrece os ossos, torna o nosso riso em pranto,
Muita gente perde a alegria porque carrega malas muito pesadas, porque não sabe com quem deixar. Nós precisamos nos arrepender disso. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é verdadeiro, Ele é santo, Ele é amor. Você pode confiar em Jesus para abrir o seu coração e pedir perdão pelos seus pecados. E Ele vai te restaurar, e Ele vai te curar, e você não terá mais sede, e a sua alma ficará leve, e você poderá ter o privilégio de respirar. Falar de Natal é falar dessa oportunidade de arrependimento para descanso das nossas almas. Isso significa que Deus rompeu o silêncio para falar de amor. Deus rompe o silêncio para falar de perdão. O fim do silêncio de Deus é a revelação da graça. Deus falava por meio dos seus profetas, de repente Ele se cala. E quando Ele volta a falar, Ele fala sobre perdão e amor e graça. A mensagem do Natal é poderosa. O que você já sabe, o que você carrega como filho e filha de Deus, é poderoso demais para ficar só com você. Quem é e quais são as características desse nosso mensageiro? Aqui descrito para ilustrar a nossa história de Natal, é João Batista, mas aqui, fora da tela, eu e você. Qual deve ser as características daquele que é um porta-voz de Deus? Abram comigo em Lucas, capítulo 1, versículos de 14 a 17. Ele será motivo de prazer e alegria para você. Aqui é o anjo Gabriel, aparece para Zacarias, pai de João Batista, tá? É um diálogo entre um anjo falando com um pai. Essa experiência que Zacarias tem é dentro de um templo, em que o anjo aparece para anunciar o nascimento de João Batista. Esse João que prepararia o caminho para o Messias, tá bom? É esse contexto que nós estamos aqui em Lucas, capítulo 1, versículos de 14 a 17. O anjo diz para Zacarias: ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, que foi um profeta, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. E aqui tem algumas características daqueles que são homens de Deus, mulheres de Deus, que são vozes do Senhor nos dias de hoje. No versículo 14 desse trecho, nós vemos que muitos se alegrarão, pois encontrarão salvação e perdão dos seus erros por meio do anúncio de Jesus. Muitos se alegrarão, porque encontrarão alívio para suas almas, porque ouviram sobre Jesus. Fácil de entender, né? Agora pensa comigo. Imagina uma pessoa aflita, com traumas, sofrendo, conhece um cristão. Olha a chance dele.
Só que esse cristão não fala. Ele tem vergonha. Esse cristão não fala de Jesus. O que vão pensar dele? Que ele é crente? O que vão pensar dele? Que ele é chato? O que vão pensar dele? O cristão que fica pensando muito em si, ele só consegue pensar em eu. Eu não posso me constranger. Eu não posso me humilhar. Eu, que vão pensar de mim? Eu? Aí hoje você tem um fenômeno de crentes que não falam de Jesus, não leem a Bíblia, não oram. Tem crente que não ora. Tem crente que não ora. Aí você pega esse crente que é mudo. O que ele faz? Só respira. É uma planta. Não faz nada. Fica lá. Você pega esse crente. Aí você pergunta para ele: você quer ser um homem de Deus? Quero. Você quer que Deus fale com você? Eu quero. Por isso que eu vou na igreja. Para Deus falar comigo. Para Deus me abençoar. Para Deus abrir as comportas do céu e encher o meu celeiro. Para Deus me colocar como cabeça e não cauda. É por isso que eu busco a Deus. Então, mas João aqui era motivo de alegria para os outros, que por meio da vida de João Batista, encontraram a vida em abundância, encontraram a verdade, encontraram a Jesus, porque João não se preocupava muito com ele. No versículo 15, nós vemos alguém separado. Eu não quero fazer aqui uma leitura literalista, tá? Pode o cristão beber ou não? Irmão, não vou entrar, hoje não. Ano que vem estamos aí, mas hoje não. Mas o que eu quero puxar a sua atenção é que João, voz de Deus, era cheio do Espírito Santo. João Batista era cheio do Espírito Santo. João era cheio do Espírito Santo. E agora que você entendeu o que eu falei 3 vezes, eu faço a pergunta: quantas vezes, ou qual foi a última vez que passou pela sua cabeça: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando de respostas, eu não estou falando de solução de problemas, eu não estou falando de riquezas e conquistas, eu não estou falando de prosperidade. Qual foi a última vez que você falou: Senhor, eu quero mais do Senhor? Senhor, eu quero mais de Ti. Não do que o Senhor tem, não do que o Senhor pode me dar, mas eu quero ser cheio do Senhor na minha vida. Quando? Qual foi a última vez que você orou? Enche-me. Há uma música antiga que fala: mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar de Ti, Senhor. Mais perto eu quero estar. Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto, se ajoelhou e falou: Deus, o Senhor sabe tudo o que eu quero. O Senhor sabe tudo o que eu estou pensando, tudo o que eu estou sofrendo, mas hoje eu vim aqui para dizer: enche-me de Ti. Para isso ser perceptível aos olhos dos outros. Porque não é João Batista falando: eu sou cheio do Espírito Santo. É uma constatação. É o anjo já revelando a Zacarias, falando: seu filho será cheio do Espírito Santo. Como você tem educado os seus filhos? Você já olhou para o seu filho, você já olhou para a sua filha e pensou:
Será que a forma que eu estou educando está ensinando um caminho que leve a minha filha a ser cheia do Espírito Santo? Porque eu quero que a Laura seja cheia do Espírito Santo. Você já teve essa audácia de orar assim? Você já teve essa ambição? Você já teve esse desejo? Eu entendo o Natal. Jesus veio até nós. Mas eu quero ser capacitado, cheio pelo Espírito Santo para poder anunciar isso. Em dias em que as mentes estão apodrecendo. Versículos 16 e 17. Nos versículos 16 e 17 desse trecho, nós vemos que alguém que prepara o caminho para o Senhor prega prosperidade? Não. Prega o quê? Arrependimento. Alguém que prepara o caminho do Senhor não prega discussões teológicas. João ou Jacó? Alguém que é voz do Senhor não faz militância política. Alguém que é voz do Senhor não publica e torna público brigas entre irmãos. Alguém que prega e é a voz do Senhor, prega arrependimento. Arrependam-se. Se humilhem, porque aquele que vem é santo. Nós não temos condição de pisar no mesmo ambiente porque é santo. Deveríamos nos despir, porque tudo em nós é contaminado diante daquele que é santo, 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 para todo sempre. Por isso que para me aproximar, eu preciso estar cheio dEle, para me aproximar dEle, para poder ouvir palavras dEle. Mas nós queremos viver a vida de qualquer jeito, uma vida bem porca, segundo os nossos critérios, mas queremos que Ele venha até nós. Fala, abre as portas, me dá os códigos, me dá as chaves. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Se você quer ouvir a palavra de Deus, arrependam-se. Aquele que prepara o caminho para Jesus, prega arrependimento. E aquele que prega arrependimento, encontra testemunhos de conversão. Vamos ler o versículo 16 e 17 mais uma vez, por favor. Lucas 1, 16 e 17, fala assim: fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Um povo preparado para o Senhor era um coração que estava afastado e reaproxima. É um desobediente que volta a viver em obediência. Ah, mas o que vão pensar de mim? Eu tenho que chegar no desobediente e falar assim: não, Jesus te ama demais. Não, o que você sentir no seu coração. Irmão, qualquer um que se identificar como homem ou mulher de Deus, começar a frase, o que você sentir, você já... Ah, amém. Você ignora. A palavra de Deus, sabe como ela é chamada? Revelação. Revelação de Deus aos homens. Não é o que você sente. Coloquei a mão aqui. Não. É o que você sabe. Foi revelado. É um conhecimento que eu não tinha e foi revelado para mim e para você. E nós vamos prestar contas de acordo com o que tivemos acesso, com o que estava à nossa mão. Deus deseja redimir a nossa vida? Sim.
Isso inclui os nossos sentimentos? Sim. Isso inclui as nossas emoções? Sim. Mas não é a partir do meu coração que sente, é a partir do Deus que diz, assim diz o Senhor. E o meu coração reage. A Bíblia aponta João Batista, olha só, Lucas capítulo 7, versículo 28. Jesus falando. Não achei ninguém mais. Jesus falando. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Duas coisas aqui. O maior aqui, o grandão aqui, debaixo do sol, é o menor no reino de Deus. Então, se a gente está se achando muito, melhor baixar a bola. Porque lá em cima, a cotação é diferente. A gente não é tão grande assim, não. Segundo, João é considerado o maior profeta. Só que João não fez milagres, não curou. Se João Batista tivesse um Instagram, víboras, arrependam-se. Não tem um milagrezinho, não tem um sopro, nada. Ninguém caiu no ministério de João Batista. Não tem descrição. João operou milagres e curou. Não. João pregava, arrependam-se. Ele está chegando. Arruma a sua vida. Conserta a sua vida. Ele está chegando. Foi o maior profeta. Porque a gente pensa, né? O maior profeta, esse cara, ele pisca, eu caio. Né? Eu vi, não sei se eu posso falar isso. Eu vi um que, em algum lugar, no multiverso, eu vi um vídeo que o pastor fazia assim, ó. Tá! Aí o cara, com um chute. Aí ele fez assim, ó. Tchau! Aí o outro caía. Aí teve um que pegou um arco e flecha, assim, ó. João não fez nada disso, João Batista. Sabe o que o João falou? Se arrepende, rapaz. Toma vergonha na sua cara. Arruma a sua vida. E se você não sente arrependimento, se ajoelha. Busca arrependimento. Porque aquele que está vindo é santo. A salvação para a sua vida não vai se sujar. Ela morre por você no seu lugar para abrir um caminho que você nunca ia ter chance de encontrar. Um caminho de volta a Deus. Um caminho de você poder se relacionar com Deus novamente. Só em Jesus. Você tem uma chance. Mas não é de qualquer jeito. João Batista, nesse contexto, nós podemos traçar um paralelo entre a vida e ministério de João Batista e o caráter da igreja de proclamação de Jesus. Podemos ver João Batista como um precursor do Messias, aquele que prepara o caminho para o Senhor. Ele aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está descrito em João capítulo 1, versículo 29. Sua mensagem de arrependimento e conversão foi essencial. Sua mensagem de arrependimento foi essencial para preparar os corações das pessoas para receber Jesus. Tem muita gente ouvindo Jesus sem temor nenhum. Jesus. Só Deus pode me julgar. E a pessoa fala sem ter medo. Só Deus pode me julgar. Quem é você? Rapaz, é verdade. Só Deus pode te julgar. E Ele vai.
Que mensagem de Natal, né? Eu estou empolgado aqui. Vamos à igreja, devemos perceber a igreja como uma continuadora dessa proclamação, desse trabalho, desse ministério de João Batista. Assim como João preparou o caminho para o Senhor, para a vinda de Jesus, a igreja foi chamada para anunciar a mensagem da salvação de Cristo. Irmãos, quem é membro dessa igreja? Aqui levanta a mão. Membro? Visitante? A gente é muito legal, a gente ama vocês, mas agora é só com os membros, tá bom? Membro, você não é plateia, você é participante da igreja do Senhor. Você é membro do corpo de Cristo. Esse chamado é seu. Você, membro da igreja, foi chamado para falar de Jesus e pregar arrependimento de pecados. Nós não viemos aqui para assistir, nós viemos aqui para participar de um culto a Deus que é vivo, e veio, e vai voltar. Nós precisamos ter clareza disso, senão a gente se perde nos nossos desejos e vaidades. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos de onde viemos, e nós sabemos para onde vamos. Esses 3 pontos aqui são as questões fundamentais da humanidade, sabia? Quando você vai para a academia, para as universidades, as 3 questões universais de qualquer era, século I, século XV, na era dos meus tataranetos, 3 questões que a humanidade bate a cabeça. De onde vim, quem eu sou e para onde vou. Nós sabemos. Nós sabemos. E somos chamados a essa responsabilidade. Sua vida, voz de Jesus na terra. Nós temos essa missão, a missão da igreja, ser uma voz que proclama o Evangelho ao mundo, convidando todos ao arrependimento e à obediência para a reconciliação com Deus. Há uma comparação simbólica entre João Batista e a igreja. Assim como João apontou para o Messias que estava por vir, a igreja como corpo, você corpo, continua a apontar para Jesus. Por meio da fala e por meio também do seu testemunho de vida. O que você faz ou o que você deixa de fazer e deveria fazer, o que você posta, como você se apresenta, é sua responsabilidade ser separado, como João Batista foi. Para quê? Para ser cheio do Espírito Santo de Deus. A diferença de uma igreja medíocre e uma igreja do Senhor Jesus vivo é que essa igreja é cheia do Espírito Santo. E aqui, o pessoal vem e assiste. Nós precisamos ter esse desejo mais perto. Eu quero ser cheio de Ti. Não me contento com outra coisa. No trecho que nós lemos, em Malaquias, ou Mateus, agora já me perdi. Traça um paralelo entre a vida de João Batista e o profeta Elias. Lembram? Elias era profeta. Quando eu traço um paralelo entre João Batista e a igreja, estou falando que a igreja do Senhor tem esse caráter profético. Qual? Não estou falando de mística, de mágica. Estou falando o seguinte, irmãos. João Batista anunciava Jesus, revelando a vinda do Cordeiro para sacrifício e oferta de perdão. E a igreja? A igreja anuncia Jesus, alertando para a volta do leão, apontando para a justiça e juízo de Deus. Isso é pesado. O mundo precisa saber. As pessoas têm tanto medo,
as pessoas têm tanto medo por falta de conhecimento. Eu já não sei, eu tenho 43 anos, nasci em 81. De 81 até 2024, eu já participei, acho que de uns 3, 4 fim do mundo. O mais forte foi na virada de 99 para 2000, aí teve 2012 também, um outro, vou fazer uma camisa, eu fui, todos os apocalipses que... agora é o fim do mundo. Aí não é. Agora é, agora acaba o mundo. Não, o mundo vai acabar com isso. Aí uma vez um cara perguntou, e aí, isso é o fim do mundo? Eu falei, irmão, o mundo vai acabar quando o meu Deus voltar. Se ele não voltou, só vai piorar, mas não, só acabar quando ele quer acabar. Quando você vê o céu e todo olho verá, quando ele voltar, acabou. Então não se assuste com o que você vê na TV. Tenha temor do Deus que se revela na palavra. Deus fala. Deus quebrou o silêncio falando da graça em Jesus. A igreja tem esse caráter profético de apontar e confirmar por seu testemunho, por sua vida pública, a vinda do Messias, o Salvador. A história de João Batista pode ser vista como esse reflexo do papel da igreja, chamada a testemunhar e propagar Jesus. Essa conexão destaca que Deus, tanto no início do ministério de Cristo, quanto agora, em 2024, usa os seus filhos, os seus servos, para preparar os corações e proclamar sua salvação. Irmão, se falar sobre desejo, eu desejo que você tenha a ousadia de anunciar Jesus. Mas se você ainda está na fase da vergonhinha, que acabe em nome de Jesus, mas compartilhe as mensagens da igreja. Compartilhe versículos bíblicos. Se você não tem coragem de falar, irmãos, dá um clique, mas não fazer nada. O camarada não faz nada. Nada. E acha que está tudo bem. Como isso? Eu me esforço para entender. Eu fico, mas eu não consigo entender. Se você tiver em dúvida, como falar, o que eu devo falar, fale de Jesus. Se você falar a frase, Natal não é o Papai Noel, você já está começando muito bem. Essa época em que as pessoas estão mais sensíveis e precisando de uma mensagem de esperança, uma mensagem que traga vida e não podridão, fale de Jesus. Natal significa que Jesus veio até nós. Nós, eu e você, fomos chamados para espalhar, contar para todo mundo que Deus quebrou o silêncio. Deus voltou a falar. E o que Ele falou? Meu filho foi enviado para vocês, porque eu amo tanto vocês, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quebra o silêncio para falar de amor. O fim do silêncio de Deus, quando Deus volta a falar, foi para falar de amor. Foi para falar e revelar Jesus à humanidade. Natal, se você compreende essa mensagem, Natal marca o aniversário da graça de Deus para todo aquele que nele crê. Natal marca o aniversário da esperança de Deus para todo aquele que nele crê. Natal
é o aniversário de Jesus para todo aquele que nele crê. Ah, mas e o dia? Será que foi dia 24, dia 25? Será que foi um ano? Será que esse Natal foi celebrado, foi para tentar fazer um movimento da igreja para agradar alguns? Irmãos, aproveite a oportunidade. A gente já tem fama de chato. Tenta trabalhar a favor. Aproveita a oportunidade. Em tempo e em fora de tempo. Em qualquer tempo. Fale de Jesus. Se alguém falar, mas essa data aí, eu acho, irmão, eu não sei, eu não li a certidão de nascimento. Eu sei que ele veio e dividiu a sua história. Porque se você não acredita no Natal, acredita então no final do ano. O ano novo, o que que é? Ah, vamos para 2025. 2025 do quê? 2025 do quê? Do nascimento de Jesus. Da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Jesus divide o tempo. Repare, uma informação que eu dei no começo da mensagem, foi que o intervalo, o período interbíblico, o período em que Deus se silenciou, foi do ano de 433 ao ano 5 antes de Cristo. Lembram? Antes de Jesus, o ano ele vai decrescendo. E depois de Jesus, ele vai crescendo. Então, depois de Jesus, ano 1, ano 2. Antes de Jesus, 433, 432, 400, e vai. É quase uma contagem. Por quê? Porque quando ele entra na história, ele zera o joguinho e todo mundo recomeça. Quando Jesus entra na sua vida, você não tem como ser o mesmo. Porque ele zera o relógio, e você nasce de novo, e você tem uma nova oportunidade, você tem um novo tempo, para viver uma nova vida. Vocês conseguem entender a mensagem poderosa? Com todo respeito aos ateus, vocês podem não celebrar o Natal, mas cada fogo de artifício celebrando o Réveillon, vocês estão celebrando mais um ano a partir da chegada daquele que é o autor da vida. Irmãos, vocês têm uma mensagem poderosa de Natal. Poderosa. Quero chamar a equipe de louvor. Jesus vem, depois desse período considerado o silêncio de Deus. Deus ficou quieto. Deus não falava mais nada. E quantas vezes nós consideramos que Deus fica em silêncio diante do nosso sofrimento? Quantas vezes eu estou sofrendo, você está sofrendo, passando por alguma fase difícil, e a gente acha no fim que Deus só está observando. E Deus parece que não fala. Pior, quando nós oramos e falamos, tem vezes que parece que o céu é de bronze. E as palavras, se você esticar a mão, você as pega elas de volta. Parece que não há comunicação. Quantas pessoas acreditam, têm essa impressão que Deus está em silêncio. Deus está vendo tudo isso que eu estou passando e não fala nada. Quantas vezes a gente vai na igreja com a esperança de Deus falar com a gente e a gente volta e não captou a mensagem e aí, se nem na igreja eu estou ouvindo Deus falar comigo, aonde que eu vou? Ansiamos por ouvir a sua resposta, ansiamos por ouvir a sua palavra, temos o desejo de entender a direção de Deus para a nossa vida. Deus te responde, Jesus. Resposta de Deus para você, Jesus. Jesus. Se relacione com Ele, busque enquanto se pode achar,
tranque a porta do seu quarto. Se você puder desligar o Wi-Fi, aí é muito milagre, né? Mas, amém. É Natal, posso pedir milagre de Natal. Desligue o celular. Busque a Deus. Busque Jesus. A resposta de Deus para você é: o meu filho está entre vocês. Sabe qual é um dos nomes de Deus? Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Sabe a dúvida que você carrega? Sabe a solução que você procura? Sabe a expectativa que você tem já há algum tempo? Sabe a aflição que você está carregando? Deus te responde agora: Jesus. Ele é a luz do mundo, Ele pode iluminar os seus caminhos. Ele é a esperança da glória de Deus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Ele é rei. Ele é o autor da vida, é Ele quem dá a última palavra. É Ele que começou o mundo e é Ele que irá terminar. Ninguém. Ele. Resposta de Deus para você. A grande história de Natal que João pregava: Jesus. Abram comigo no último versículo dessa noite. João, capítulo 1, dos versículos 12 a 14. João 1, 12 a 14. Diz o seguinte: contudo, os que receberam, os que quiseram abrir o seu coração, os que aceitaram, os que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem o quê? Filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, e a glória como do unigênito, o único, o primeiro, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus responde para mim, Deus responde para você: Jesus, o meu filho está entre vocês, e não porque vocês merecem, e não porque vocês são bons, e nem ao menos porque vocês já são meus. Meu filho está entre vocês, vocês celebram o Natal, para que vocês pudessem ter a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Oh, glória! Eu posso, amém? Jesus veio para que vidas pudessem ser transformadas. Então, não aceite, não admite uma pessoa que conheceu a Jesus, diz que aceitou Jesus e continua a mesma coisa. Não aceite, não, sabe como é que é, né? Aquela pessoa é assim, né? É o jeito dela, não. Você está falando o seguinte: aquela pessoa é assim porque ela está vazia, ela não está cheia do Espírito Santo de Deus. A pessoa precisa ser cheia para que eu olhe e falo: homem de Deus. Eu olho uma mulher de Deus. Não tem eu. Não, na sua vida, a vida do cristão, você não é o ator principal. Não sei como posso explicar isso. Você não é o protagonista da sua vida. Você deve apontar para Jesus, ou pelo seu discurso, e também pelo seu testemunho. A sua vida deve apontar para Jesus, ao ponto de quando as pessoas ouvirem você, ao ponto de quando as pessoas enxergarem você, elas vão enxergar Jesus. Resposta de Deus para o mundo. Mas tem muita gente que ainda não conheceu a Jesus. Tem muita
muita gente ainda vivendo num período que parece que Deus está em silêncio. Então, eu quero fazer um apelo diferente hoje. Todo domingo, no final da mensagem, nós abrimos o altar para as pessoas virem orar, e os pastores e líderes oram por essas pessoas, por suas vidas, porque essas pessoas foram impactadas pela mensagem. Amém, glória a Deus. Mas hoje, eu vou te pedir, você que sentir no seu coração, para você trazer um nome. Traga um nome no altar. Um nome que ainda não conhece a história de Natal, e que você sempre teve desejo, vontade de pregar para essa pessoa. Sabe aquela pessoa que você gosta e fala: como eu queria que ela fosse de Jesus, ela é tão legal, falta Jesus. Eu quero te pedir hoje, para que você apresente no altar de Deus, essa pessoa em oração, essa pessoa com quem você deseja celebrar o Natal e compartilhar Jesus, mas que ela nunca teve oportunidade, e que você também perdeu muitas oportunidades. Se você tem consciência que você perdeu muitas oportunidades, querido, ficando calado, se arrependa. Você está errado, se arrependa, peça perdão. Não é foi mal, não é não vou fazer isso de novo, é perdão, Jesus. Porque o Senhor veio para ir até o mais longe, até a morte de cruz. O Senhor se humilhou por mim, e eu com vergonhinha, me perdoa, me dê ousadia, me dê intrepidez, me dê discernimento, me dê sabedoria, traga-me as suas palavras, para que eu possa falar para as pessoas, Jesus. Nós vamos orar por você, e você que não, e aí irmãos, que estão nos visitando, a gente é muito legal, tá? Fique em paz, eu não prego todo domingo, fique em paz. Mas você que é membro dessa igreja, e não vai vir aqui, amém, mas esteja em espírito de oração. Você não é plateia para ficar assistindo quem vem aqui. Então você tem duas opções, e as duas opções são poderosas. Enquanto o ministério de louvor estiver ministrando, ou você está em adoração, ou você vai estar em intercessão, mas você não vai estar assim. Tudo bem? Você é filho, não planta. Você é filho de Deus. Então, ou você aproveita a oportunidade do ministério te conduzir à adoração a Deus, e glória a Deus nas alturas, adore a Deus como se não houvesse amanhã, ou você vai estar intercedendo por aquelas pessoas que vão estar se arrependendo, pedindo perdão e apresentando uma vida para Jesus aqui. Amém? Amém. Deus nos abençoe.